Confirmou. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, o fechamento da jornada sobre treinamento desportivo na escola e fechando com chave de ouro nas modalidades individuais. Hoje teremos uma grande tarde de conhecimento, de troca de experiências, com duas pessoas com relevância nacional e internacional também. Né? Como vocês viram no nosso convite, hoje teremos a participação mais que especial do meu grande amigo Sebastião Oliveira e também da minha amiga Cláudia Mendes, a Claudinha, né, do Para Badminton. Então, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live está começando, né? Você que estava lá no YouTube, no fechamento da live do professor Silvio, do professor Marcelo, agora está começando a nossa live sobre badminton e para badminton, um assunto muito importante. Professores do Prodesc, todos estão aqui entrando na nossa live. Você comente o seu nome, o seu município também, tá? Para a gente poder saber até onde está indo a nossa transmissão. E se você tiver uma pergunta que você queira fazer para um dos nossos palestrantes do dia, você pode colocar a sua pergunta no chat, que ao final das apresentações a gente vai responder a sua pergunta, beleza? Se você se você for o professor do Prodesc, coloca também no chat lá para a gente estar sabendo certinho aí nos comentários, beleza? E no final a gente vai mandar um grande abraço para todo mundo que está participando, que entrou na nossa live. E mais do que nunca, vamos começar. Eu quero dar uma saudação especial para o meu amigo Sebastião Oliveira. Pode entrar aqui na nossa... Vamos compartilhar a tela. E também olá, a professora Cláudia Mendes. O professor Sebastião vai fazer a sua saudação inicial e, em seguida, a professora Cláudia Mendes. Olá, pessoal. Queria agradecer o convite. Dizer que eu estou muito feliz de poder participar com meus amigos, poder falar um pouco do esporte que eu amo de paixão, com essa raquete e essa petequinha, o esporte que mudou a minha vida. E a gente já vinha conversando com o Fernando há muito tempo sobre a possibilidade de fazer essa parceria. E queria parabenizar o Fernando, toda a equipe que possibilitou esse encontro com a Claudinha, que é uma fera aí da Para Badminton. Dizer que está no caminho certo. Eu acho que vocês estão tendo, os professores que estão envolvidos com esse esporte no momento, estão tendo uma grande oportunidade que eu não tive. Na época que eu iniciei no badminton, não tinha ainda CD Play, ainda era fita VHS, não tinha o YouTube, e era muito difícil você buscar o conhecimento. Hoje está muito fácil. Então, não enxerga a oportunidade como oportunismo, enxerga como oportunidade mesmo, faça passos firmes, que as coisas vão como é que se diz, de solidificarem de uma tal forma, você vai ter uma base sólida. Quando você sai sendo oportunista, você sai queimando todas as etapas, e aí lá na frente você vai ver que tem que voltar tudo atrás para pegar aquilo que ficou no caminho. Então eu desejo que todos tenham sucesso, e é com esse cuidado que essa equipe está trazendo aí, pessoas que podem somar com a carreira, que tropeçaram, se quebraram, se curaram, mas está sobrevivendo aí nesse esporte maravilhoso. Um beijo a todos, tudo de bom. Eu quero convidar... Obrigado, Sebastião, pela sua saudação inicial. Lembrando que ele vai fazer uma fala super importante daqui a pouquinho. Eu quero convidar a professora Claudinha para fazer a sua saudação inicial. Bem-vinda, professora Claudinha. Olá! Quero agradecer também, Fernando, pela oportunidade. Dizer que é uma alegria ver o que Mato Grosso do Sul está fazendo no trabalho de base, sabe? De estar formando, capacitando o professor, de estar buscando o desenvolvimento do Para Badminton também. Então, assim, é de dar orgulho ver o que vocês estão fazendo e é uma alegria poder contribuir. Estamos juntos aí. Bom, pessoal, então nós vamos começar. Eu já expliquei a dinâmica
dessa palestra, desse mini curso, mas para quem entrou depois, eu vou explicar novamente. Vocês coloquem o nome no chat, e se você tiver alguma dúvida, quiser fazer um questionamento para o Sebastião ou para a professora Claudinha, pode colocar no chat também, que ao final a gente vai ler a sua pergunta e eles vão, com certeza, conseguir responder e tirar suas dúvidas aí, enfim. Beleza? Então, vamos começar nosso primeiro palestrante, né? Eu vou ler aqui o currículo do professor Sebastião. Ele trabalha na coordenação de cursos para profissionais de educação física, como conteúdo pedagógico e também palestras de cidadania, né? O professor Sebastião, ele é técnico de desenvolvimento da Confederação Brasileira de Badminton, Núcleo Rio de Janeiro. Também é coordenador de desenvolvimento da Federação de Badminton do Estado do Rio de Janeiro. Ele é técnico da equipe Miratos de Badminton, diretor técnico da Associação Miratos de Badminton, coordenador técnico de badminton da Fundação CSN, coordenador de badminton do Colégio Pedro II, coordenador da equipe de badminton da Associação Atlética Tijuca. E também um treinador, né, ele foi o treinador de base ali e pai do nosso atleta olímpico, né, vai representar o Brasil novamente. Então está aí o responsável pelo Igor estar voando alto, Sebastião Oliveira, está contigo. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Olha, o Fernando falou que vocês podem fazer pergunta. Por favor, não façam pergunta difícil. Daqui a pouco estou pronto aí para tentar responder tudo. Mas eu quero dizer para vocês que dessa experiência que vocês estão tendo nesse momento, eu só queria falar uma coisa para contribuir com vocês. Uma coisa muito importante, para que vocês não duvidem da capacidade de vocês. Então, eu, Sebastião, a minha mãe era empregada doméstica de uma pessoa muito importante numa cidadezinha do Espírito Santo, chamada Guaçuí. E essa pessoa tinha uma casa aqui no apartamento na Tijuca, médico, e trouxe a minha mãe para trabalhar para ele aqui de empregada doméstica. Se desentenderam, minha mãe saiu da casa e arrumou um emprego na casa de um ministro. E o ministro tinha uma mansão na frente, uma casa duplex atrás, só para os empregados. E minha mãe, opa, vou criar meu filho aqui comigo. Me trouxe do Espírito Santo, me apresentou à família, e a família falou, ele não pode ficar aqui. Mas eu não tenho onde colocar, eu vou te ajudar. E aí ele me pegou com a influência dele, camarada extremamente rico, influente, me internou na FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, onde eu convivi com tudo quanto é tipo de malandragem, infratores, pessoas que eram pegos na rua, e consegui sobreviver. Então ele me internou lá. E como eu não podia passar os finais de semana com ele, a FUNABEM me mandou para a FUNABEM de Minas Gerais, em Caxambu. E lá eu vivi até os 12 anos de idade, quando chamou meu número 337. Pegar suas roupas, passar férias em casa. Eu falei, opa, vou jogar bola, vou soltar pipa, vou ir para a praia, que nada. Minha mãe alugou uma casa em Caxias, depois que a família morreu. Para pagar o aluguel da casa, ela alugou uma casa e ela trabalhava no lixão de Jardim Gramacho, catando papelão, coisa para vender, para comer. E, de repente, eu me vi ali, subindo em cima dos caminhões, comi muita batata frita, a gente cortava a parte podre, a gente achava carne seca, aquele saco de carne seca. Uma coisa como eu vivia dentro de FUNABEM, não ia ao supermercado para comprar. Então, a gente achava aqueles caixotes de peixe que só tinha a cabeça do peixe. E eu falava, caramba, cadê o resto, cadê o corpo do peixe? Tentava achar, só tinha espinha, né? Hoje eu entendo, né? Que eu já fui em supermercado, já comprei também. Então, eu passei por tudo isso na vida. E aos 16 anos eu tive uma pessoa que se preocupou comigo do jeito que está sendo feito nesse momento, de pessoas se preocupando com a qualidade do trabalho que vocês vão fazer com vocês profissionalmente. Então, essa pessoa ela se preocupou comigo e me orientou, Sebastião, fica aqui, o que você quer da sua vida? Você brinca muito, há um curso que te interessa.
E ela me fez eu cair na real, que eu estava abaixo da linha da pobreza, estava com 16 anos, faltava 2 anos, eu tinha que fazer alguma coisa. E ela me deu toda uma orientação de pai ali dentro. Eu aproveitei da melhor forma possível. Eu passei a não acreditar mais na minha condição que eu estava vivendo. Eu me apoiei na condição de alguém que sabia mais do que eu. Então, eu conversava muito, colhia muita informação. Eu aproveitei muito que passei para o quadro funcional da instituição, que eu fui aluno. E lá eu passei a ver os alunos de uma forma diferente, de um outro ângulo. E lá eu vi aqueles que conviveram comigo, ficando velhos e morrendo e tal. E foi aí que nasceu a ideia de falar, olha, por que pensar, por que eu estou aqui hoje vendo tudo isso? Porque uma pessoa fez a diferença na minha vida. Uma pessoa me ensinou, me mostrou o caminho, clareou meus caminhos para que eu pudesse não tropeçar. E hoje eu estou tendo condição de sobreviver nesse mundão. Um dia eu queria fazer esse gesto que o mestre Isaías fez por mim, meu instrutor de lanternas. Então foi aí que nasceu a ideia de, no futuro, eu criar alguma coisa para ajudar. Quando eu conheci a minha esposa, ela morava dentro dessa comunidade. Ao invés de eu tirar ela da comunidade que eu tinha condição, eu fui para dentro da comunidade e comecei a construir a minha casa. E a partir daí eu parei a construção da minha casa e comecei a construir a nossa Mirados, com as mãos. Então eu acreditei que eu poderia criar Mirados. Então eu passei a cavar buraco, eu que fiz toda a planta da Mirado, terraplanagem. Foram 198 buracos de 2,5 metros, 3 de fundura, construindo isso aqui. Então outras pessoas começaram a se associar e me ajudaram da mesma de alguma forma, e a coisa foi crescendo, 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 e hoje está possibilitando de eu conversar com vocês. Eu fui atleta de natação, então eu entendi que a natação ela é progressiva. Então você não joga um nadador na água, um iniciante, e que ele vai sair nadando, não é bem assim. Então você tem todo um passo a passo. Você tem que sentar na borda da piscina, bater a perninha, descer, aprender a fazer a respiração, a garrafinha, a respiração aquática. Depois você tem que fazer a mesma respiração, segurando na borda da piscina. Aquela batida de perna que você fez na borda da piscina, você vai fazer, e usando já a respiração frontal. Depois você vai rodar o bracinho, depois você vai segurar a prancha, fazer aquele trabalhinho. E depois você, a soma de tudo isso, a pessoa sai nadando. E no badminton, por você não se afogar, muitas vezes você está batendo a peteca para frente, você acha que está jogando badminton, mas ele tem alguns segredos, depois eu vou dividir com vocês. Mas, progredindo, quando eu comecei a fazer isso aqui, eu fiz com o objetivo de criar uma piscina. E depois lá dentro do colégio, segundo um professor fez um curso de uma semana na Itália, apareceu com essa raquete e essa peteca. E eu fiquei olhando aquilo e falei, caramba, que esporte é esse? Nunca vi uma raquete dessa. E aí eu perguntei, professor Mauro, o que é isso? Que esporte é esse? Ele, badminton. Eu, o quê? Badminton. Eu falei, ele está me sacaneando. Mas não, ele me mostrou que era uma petequinha, e me falou como se joga. Com a raquete, você tem que interceptar no alto. E aí eu falei, opa, que nem o frescobol, assim, na FUNAB eu jogava muito frescobol quando era aluno. Então eu falei, eu quero experimentar. E quando eu experimentei com ele, ele gostou tanto, me convidava para ir lá no apartamento dele, na Barra da Tijuca, às 6 horas da manhã, para a gente jogar badminton na praia antes de chegar ao vento. E foi aí que eu ia com o maior prazer para entender um pouco, pegar mais cancha, e aí eu passei a dominar um pouco a batida, porque eu já queria colocar dentro desse projeto o badminton, porque eu não tinha interesse, eu não tive nenhum interesse de formar campeões de badminton. Eu queria a oportunidade de trazer eles e dar palpite nas suas vidas.
mostrar, olha de onde eu vim. Então, eu estou contando essa história toda para vocês, para que vocês entendam, olha de onde eu saí, olha o que eu passei, olha onde vocês estão hoje. Vocês são graduados, ou estão se graduando. Então, vale a pena vocês entenderem que a capacidade de transformação da vida de vocês não é um curso que vai fazer, é vocês que vão avaliar todas as oportunidades que vocês vão encontrar pelo caminho. Então, resumindo isso, tentando explicar de uma maneira mais fácil, eu fiz uma dinâmica com as nossas crianças aqui, eu peguei umas 500 e poucas bolas, dessas de piscina, e espalhei na quadra toda. E falei, olha, aquele que pegar mais bola vai ganhar um prêmio. Então, valendo! Aí todo mundo saiu, olha, pegaram bola, botaram na camisa, abraçaram as bolas, pegaram uma vontade enorme essa bola. Então, claro que teve pessoas que pegou pouca, teve que pegou muito. Então, isso resume o seguinte, se vocês pegarem um pouquinho só, achar que essa experiência que nós temos aqui vai resolver a vida de vocês, não. Existem muitos outros profissionais que é o objetivo dessa coordenação trazer outros elementos, outros profissionais, e vocês têm que estar nessa busca constante. E quanto mais bolas vocês pegarem, mais valor vocês vão dar para a carreira de vocês. Então, dentro desse processo, Sebastião construiu tudo isso. E depois eu descobri que existe uma federação, e eu levei as nossas crianças para tomar pancada, para entender como é que funcionava o projeto de competição e tudo. E eu verificava que não tinha onde você buscar curso. E quem dominava o badminton era a elite do esporte. Então, a todas as oportunidades de curso para fora, quem ia eram atletas dos clubes ricos, Hebraica, Fonte, CIP. E o bastião aqui da favela, a chance era praticamente nula. E quem fazia o curso, era difícil trazer o curso para a gente, não repartia o conhecimento. Aí tu chegava nos campeonatos, você perguntava como é que é, poxa. E aí teve um mestre, o presidente da Luiz Manuel, ele viu a minha vontade, que era tamanha, eu vestia muito, batia muito, poxa, me ajuda, petecas usadas não tem. E ele nos ajudou e falou, não, vou ajudar esse cara. Ele quebrou todas as regras, ajudava a gente nas competições. E aí foi aí que eu senti acolhido nesse momento. Então, eu não posso deixar de acolher as pessoas que estão no esporte. Eu não gostei de não ter tido acesso ao conhecimento. Então, se eu não gostei, mas eu também gostei de ter acesso ao conhecimento. Eu não gostei de... Por quê? Porque as pessoas retiam esse conhecimento. Mas eu tive pessoas do outro lado que tomam, e eu adorei. Então, isso que eu faço com as pessoas. Todas as oportunidades que eu tenho de dividir o conhecimento, de mostrar por aqui. Então, quero dizer para vocês que quem me ensinou a jogar badminton de verdade foi os alunos. Não foi nenhum mestre, nenhum professor. Não sou eu que vou ensinar vocês. É os alunos de vocês. O ensinar e o aprender é uma via de mão dupla. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, quando você... e você tem que avaliar o seu melhor professor. Então, geralmente, quando você pega um aluno, professor, é aquele que aprende rápido. Ele é o PhD. Esse aluno, ele faz você queimar todas as etapas, então tu tem que ter cuidado. Então você tem que buscar aquele aluno que tem muita dificuldade, ele é seu melhor professor. Porque se você tem 5 ferramentas para formar uma base, você já usou as 5 para formar a base, e você formou 30 alunos, e aquele não saiu do lugar, aí você não pode dizer que ele é burro, que aquele garoto não tem talento, ele não vai...
Não, se você falar isso, quem não tem talento é você. Então ele está te desafiando. Então você tem que criar a ferramenta. Se você fez isso, ele não alcançou o segundo degrau, então você tem que colocar mais um degrauzinho ali para que ele possa alcançar o segundo. Aí se ele alcançou, você tem que fazer mais uns 2 para ele alcançar o terceiro. O teu desafio é fazer com que ele chegue aos 5, igual a todos chegaram. Se você conseguir isso, o bom não vai ser ele, vai ser você. Porque você não tem mais 5 ferramentas. Você já tem mais do que umas 12 ferramentas. Se você preparou uma ferramenta para ir do 1 ou 2, mais 3 para ir, então você já tem um conhecimento enorme. E você vai encontrar um outro aluno, professor, com essa dificuldade, que você vai... Então, essa dificuldade já não vai existir para vocês. E essa minha busca incansável, de facilitar o acesso da criança, do iniciante ao esporte, e essas ferramentas todas que eu criei, e crio até hoje, ao longo da minha vida, ela deu origem a uma metodologia de ensino, que hoje é referência. Nós temos aqui 28 títulos pan-americanos, 45 sul-americanos, 3 títulos europeus, os 2 que foram para as Olimpíadas. Temos agora 4 jovens que vão para o Pan-Americano no México, daqui a 1 mês e meio. A gente tem chance de voltar com mais medalhas de ouro nesses jogos, e ainda mais uma classificação para o Mundial. Eu acho que pela primeira vez a gente vai brigar por medalha no Mundial, eu espero isso. Então vamos trabalhar para isso, porque os garotos estão prontos, trabalhamos muito para isso. Mas tudo nasceu lá atrás, na base. E qual é o cuidado que vocês têm que ter ao lidar com isso? Eu passei 3 anos trabalhando de uma forma aquilo que vinha na minha cabeça. E chegou no momento que apareceu um técnico, que hoje é meu amigo, até hoje tenho orgulho de eu ser um aluno que avancei um pouquinho dentro do esporte. E esse professor, ele falou, esqueçam tudo que vocês aprenderam de badminton e vamos começar do zero. E a minha esperança era dele se complicar quando ele visse o Rogério jogar. Aí ele ia falar, pô, esse cara é bom. Aí eu ia falar, esse é o meu professor. Mas o primeiro que ele foi corrigir foi o Rogério. E o Rogério, sim senhor, sim senhor. Eu falei, eu estou ferrado. Porque no curso dele, eu falei, tudo que o mestre mandar, faremos tudo. Voluntário eu. Chegou no final, as pessoas que estavam fazendo o curso comigo falavam, Sebastião, você não vai não? Eu falei, vou. Saí do curso todo ferrado, mas eu era aquele voluntário. Inclusive eu estava com essa camisa. Então eu fui o voluntário dele, porque eu queria sentir cada exercício. Se era hora de eu pegar aqueles exercícios e aplicar, se eu tinha que adaptar eles para aplicar, se eu tinha que esperar o grupo avançar para depois eu aplicar. Então eu queria sentir isso. Não pegar aquele curso, sair aplicando sem entender aquele processo. Depois que eu tive todo aquele conhecimento na mão, eu falei, caramba, agora eu descobri que eu não sou o técnico que tem já um atleta campeão brasileiro. Eu falei, e agora? Aonde eu estou como técnico? Então eu fui avaliar todas as categorias do Brasil. Então, a categoria principal, A especial, fiquei olhando os atletas da especial. Pô, falei, cara, os caras são perfeitos, eu não vejo erro ali. Aí desci para a categoria A, desci para B, para C, para D, para A. Aí sabe aonde eu me encontrei como treinador, como professor que poderia ensinar? Na base do esporte. E eu vi aquelas crianças segurando com a raquete com a mão aqui. Aí eu falava, ele está segurando errado, ele batendo com o braço. Eu falei, ele está errado. Aí eu vi, eu falei, aqui que eu tenho que estar. E a partir daí, eu tinha que entender todo esse processo de desenvolvimento da base, antes de olhar lá para o rendimento e ser oportunista de querer já botar atleta para competir. Então eu dei um passo atrás para avançar 10 à frente e vou dizer para vocês, deu certo. E é o que vocês devem fazer. Não ter pressa, fundamentar bem, entender tudo, para que vocês possam
produzir bons frutos, e esses frutos ser fruto de exportação. Então, falando de base, eu vou dar um exemplo aqui de uma manga que você ganha de alguém, uma manga deliciosa, uma das melhores mangas que você já saboreou. Você tem um sítio, poxa, vou plantar. Aí vocês vão fazer um buraco no chão, colocar aquele carocinho e vão adubar, preparar a terra, e depois começa a brotar lá, vocês cuidando, tirando todos os matinhos, e a mangueira vai crescendo, vocês podam e ela vai ficando cada vez mais forte, e daqui a pouco, deu flores, cheio de manguinhas, e a manga, daqui a pouco você saboreia aquela manga. Aí você olha assim, eu consegui. Mentira, você errou. Quem conseguiu foi a mangueira. Aquilo é um projeto da mangueira. Ela produziu um fruto saboroso, delicioso. Fez com que você abrisse um buraco no chão, cuidasse do carocinho. Olha, cuidasse dela. Então você não é mangueira. Então aquele projeto é da mangueira. Então não se aposse de projetos dos outros. Então, o que você é nesse momento? Você é a mangueira. O que são os seus alunos? Seus frutos. Se você não adubar a terra, não preparar os seus frutos, ninguém vai pegar o seu fruto e exportar. Então, eu posso falar com orgulho hoje que meus frutos estão indo para o exterior. Estão enchendo de orgulho suas famílias, Brasil, Rio de Janeiro. E a mim, cara, eu consegui fazer alguma coisa, consegui ajudar nesse processo. Então, se todos vocês pensarem dessa forma, esse é o meu projeto. Eu tenho que ter muito conhecimento para produzir bons frutos, alimentar bem. E vocês vão proteger os seus frutos. O que é proteger os seus frutos? Não é sair passando qualquer coisa para eles, porque você vê. Você tem que avaliar que tipo de alimento estão dando para você passar para o seu... Vou dar um exemplo. Você pega alimento de ração de cachorro, você não vai dar para o boi. Você não vai dar uma ração de peixe para o cachorro. E, então, cada um tem o seu alimento. E também você não vai dar uma comida sólida para uma criança recém-nascida. Ela tem que ser o leite materno, até porque o seu organismo não está preparado. Então, quando você começa a pegar uma criança que não sabe ainda jogar o badminton direito, você começa a introduzir um treinamento forte para essa criança, é como se você estivesse pegando uma comida sólida e dando essa comida para uma pessoa que não tem dente, para uma criança, para um ser que não tem dente. Então, tem que ser de acordo com a idade da criança. E então, tudo tem uma idade. O seu filho pequenininho, do badminton, ele vai crescendo e você vai dando aquele alimento adequado para ele. Então, isso vai fazer com que você fortaleça ele e também se fortaleça. Vocês vão construir um caminho sólido que vai mostrar isso que eu tenho que fazer para chegar até o 10. Então, você não vai desviar. E eu estou nesse caminho que eu construí. Eu viajei para muitos países, eu vi as pessoas pulando corda, só para dar um exemplo para vocês. E aí eu falei, por que esse pessoal... Eu questionei. Porque quando você quer crescer profissionalmente, você não tem que pegar aquilo e sair aplicando. Você tem que questionar por que está sendo feito isso. Por que eles estão fazendo isso? Então, no momento em que eu vi que muitos pulavam corda, eu falei, por quê? É para trabalhar membros inferiores. Legal, mas a gente tem outros exercícios, outros educativos que trabalham membros inferiores. Tem deve ter outra coisa aí muito importante. E eu descobri que o badminton é o jogo de raquete mais rápido do mundo.
Então, se você dá um ataque que atinge mais de 400 km por hora, você tem que ter uma velocidade de reação muito grande para você interceptar essa peteca e não dar chance de contra-ataque. Eu falei, então, esse jogo de perna, o pular corda ajuda muito, então temos que pular corda. Então, mandei vir 10 cordas e botei as crianças para pular em corda. Não funcionou, teve estresse, e nem todas as crianças você conseguia fazer parte desse processo, porque eu queria que todos estivessem incluídos no pular corda, eu pensei que era divertido para eles. Não, mas o treinamento é estressante. Então, tem que buscar uma alternativa. Então, depois que eu entendi a importância do pular corda, que tem que melhorar o jogo de perna, então o jogo de perna ficou como meu fator principal. Então, a minha alternativa que eu busquei, eu não encontrava. Mas quando eu vi o cara sambando na televisão, eu falei, caramba, o samba é muito mais rico do que pular corda. E você trabalha com a malandragem, com a ginga, com o ritmo. E eu falei, samba. Só que quando eu botei o samba, porque isso é Rio de Janeiro, ninguém sabia sambar. Então, eu já tinha desenvolvido o bamão do samba, do badminton, então eu fui para o estúdio e desenvolvi o bamão do samba. Então, a metodologia bamão, o que é a metodologia bamão? É a metodologia do movimento. Então, se você tem, por exemplo, você ouve uma música maravilhosa, cara, essa música me faz viajar, quando eu conheci o meu amor, poxa, que maravilha. Então, o que é a música? O cara se inspira, escreve a música, cria-se um arranjo com essa música, vai para o estúdio, grava e você canta, curte aquela música. O método bamão é diferente. Você pega um movimento, qualquer movimento, um karatê, do judô, cada vez você pega esse cara, leva para o estúdio, ele faz o movimento e cada vez que ele tocar no chão, você grava o passo dele com o movimento sonoro. Então, tá. Depois que gravou tudo isso, você faz todos os instrumentos fazendo aquela batida. Por exemplo, o prato. Aí eu quero Aí no 3, 1, 2. Aí no 3 eu bato o prato. Que eu quero aquela batida na peteca. Dando um exemplo. Ou um surdo. Uma batida mais forte. Então, depois que eu construí tudo isso, só fica aqueles instrumentos fazendo a mesma coisa, que é o passo do badminton. Aí eu vou contratar músico e eu harmonizo aquela batida. Então, eu transformo aquilo em faixas progressivas. Se foi gravado no 3, eu crio a 2 e a 1. E a 4 e a 5. Então, você dança 1 como se você não estivesse fazendo aquele movimento avançado, que é de fácil iniciação. Aí você dança 2, é mais rápido um pouquinho, aí serve para automatizar. Você dança 3, que é aquela confortável onde você gravou. E aí você vai para 4, é para você fazer um trabalho mais avançado. E você vai para 5, você já trabalha a preparação física, movimentos contínuos. Então isso facilitou, isso acelerou todo o processo de desenvolvimento da nossa garotada aqui. E o samba foi a mesma coisa, eu levei o sambista para dentro do estúdio, registrei o passo dele e transformei em faixas progressivas. Todo mundo aqui samba, e a gente usa o samba, eu acrescentei muitos movimentos técnicos do badminton dentro do samba. Então essa é a metodologia bamão, a metodologia do movimento, e funciona mesmo. Depois o Fernando vai passar para vocês que a gente tem um site. Futuramente, depois da pandemia, a gente vai jogar todos os vídeos do passo a passo para que as pessoas possam absorver tudo isso. Então, o badminton, ele me proporcionou toda essa alegria, esse desafio o tempo todo da gente navegar nisso. Realmente mudou a minha vida. Eu quero mostrar a vocês aqui um dos maiores prazer que eu tive dentro do badminton. Fui o primeiro atleta técnico aí para uma Olimpíada na China, 2014.
Foi prazeroso, mas conduzir a tocha olímpica em 2016, cadê aqui? Nada parecido, foram 200 metros, eu estava recém-operado do coração, tinha que correr 200 metros, mas eu não queria que acabasse, poderia morrer ali, mas eu queria aquilo, que coisa maneira. Eu estou dividindo também essa alegria com vocês. E eu acho que eu já falei bastante sobre o processo de desenvolvimento e qualquer novidade que vocês tenham qualquer coisa que vocês gostariam de saber mais, eu me coloco à disposição. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma e fazer com que vocês entendam essa oportunidade que vocês têm de começar o badminton de maneira muito tranquila, sabendo que o trabalho que vocês vão fazer aí vai dominar o Brasil todo, porque não tem essa quantidade de professores envolvidos dentro de um projeto desse. Então, vocês tiveram aí no Mato Grosso essa oportunidade, então abrace ela. Vocês já têm a oportunidade na mão, agora a competência vocês têm que buscar. E eles estão dando a oportunidade. Então, busque isso o tempo todo. Não é só com isso aqui, é o tempo todo. Claudinha também vai dividir muita coisa bacana aí com vocês, que eu também quero aprender aí, tamo junto. Então, tamo junto. Obrigado, Sebastião, pela sua fala, né? Não poderia deixar de falar do Sul, né? Pessoas do Mato Grosso, né? Do Sul. Do Sul. Falou, só que o áudio cortou, na verdade. Você falou, mas cortou. Sebastião, quero agradecer, né, por você ter aceitado esse convite, né? Eu agradecer em nome da Fundesporte, do nosso diretor-presidente, professor Marcelo, né, que é muito importante a sua presença, né? Você vai ficar com a gente aqui na sala, que daqui a pouquinho você vai responder algumas perguntas, tá? E a gente vai dar procedimento aí à nossa palestra, tá? Eu vou convidar a professora Cláudia Dionice Carvalho Mendes. Ela é professora licenciada em Educação Física pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Educação Inclusiva. Atua na Educação Física Escolar desde 2001 pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, recebendo alunos com deficiência desde 2004. Começou a atuar no desporto paralímpico desde 2015 como professora e técnica de para-badminton. Desde então, tem desenvolvido esporte em Brasília e também por onde passa, acompanhado atletas em competições dos circuitos brasiliense, nacional e internacional. Professora Claudinha, seja bem-vinda, está com você. Olá, galera, mais uma vez, boa tarde, já início de noite, né, aqui no Distrito Federal, e é uma alegria poder falar do para-badminton com vocês, é uma alegria poder compartilhar um pouco das minhas experiências enquanto professora. Eu falo com muito orgulho, sabe, que eu sou professora, e eu quero dizer que é uma alegria poder falar depois do Sebastião, né, que aí é um exemplo para nós. Estava falando para ele do orgulho que a gente tem, do trabalho que ele tem desenvolvido, dos resultados que ele tem obtido com o badminton e do ser lindo que é o filho dele, o Igor Coelho, né, uma pessoa que, né, então é uma família que nos inspira. Então, eu agradeço também pela oportunidade de estar aí dividindo esse espaço com o Sebastião, que é uma honra. Então, galera, trazendo para badminton. O Sebastião falou que tudo é passo a passo, né? Ele falou também dessa troca do ensino da aprendizagem, que a gente ensina, mas a gente também aprende. E eu concordo demais com isso. Então, enquanto professores, que a gente possa sempre ter esse olhar de aluno, essa vontade, essa sede de aprender. Que a gente nunca se estagne, que a gente sempre acredite que tem algo mais para a gente aprender, algo mais para a gente ver no outro e trazer para a nossa realidade e melhorar a nossa docência, tá? Eu pedi ao Fernando para apresentar um videozinho do para-badminton. O videozinho tá com inglês, ele tá sem legendas, tá bom? Mas só quero que vocês olhem bem para os atletas, olhem para a quadra, olhem para a movimentação ali, porque eu vou explicar em seguida o que vocês vão estar assistindo. É um vídeo promocional que foi feito para o para-badminton, que é a primeira participação nas Paralimpíadas de Tóquio.
Vamos lá, então? A flurry of lightning-fast hits. Para-badminton. This is the first time para-badminton has officially been included in the Paralympic Games. The rules of para-badminton are the same as badminton, with a match consisting of the best of 3 games up to 21 points. There are 2 types of event, wheelchair and standing, which are divided into 6 classes depending on type and severity of impairment. WH1 and WH2 are for wheelchair athletes. SL3 and SL4 are for athletes with a leg impairment. The lower the number in these 2 groups, the greater the impairment. In SU5, athletes have an arm impairment, and SH6 is for athletes with short stature. In the standing events, matches use the entire court, while the wheelchair events use half the court. Doubles uses the entire court apart from close to the net. The standing class features powerful play and speedy matches, making use of the athlete's strong upper bodies. Athletes with short stature cover it with skillful footwork. Athletes in wheelchairs skillfully use the limited space to move their opponent forward and backward. There are as many different styles of play as there are unique and individual athletes. Muito bom, então. Esse vídeo aí, ele fala da primeira participação do Para-badminton nos Jogos Paralímpicos e explica um pouquinho das classes. E o mais bacana de tudo é que eles pegaram ali como primeiro atleta, é um atleta nosso aqui do Brasil, que é o atleta Ricardo Cavalli, que joga na classe SU5, ele que começa o vídeo. Então, começou com o brasileiro, ficou bem bacana essa apresentação. E aí, o que mostra? Que o Para-badminton tem 6 classes, então eu não sei se todos vocês que estão nos acompanhando compreendem, então eu vou dar uma clareada, quem tiver mais dúvidas pode me perguntar depois, tá? Nós temos 6 classes e hoje a elegibilidade para o Para-badminton é para pessoas com deficiência física, tá? Então pode acontecer de ter um ou outro atleta que tenha também algum comprometimento intelectual dentro das classes, mas o principal fator de alguém ser elegível para o Para-badminton hoje, ele possui uma deficiência física que se encaixa em uma dessas 6 classes. Então, são 6 classes que vai dar 1 para 6, onde a gente precisa entender que 1, maior comprometimento, 6, menor comprometimento. Então, as 2 classes 1 e 2 com maior comprometimento, elas são as classes da cadeira de rodas. Toda a nomenclatura das classes do Para-badminton vem do inglês. Então, como a classe 1 e a classe 2 são cadeira de rodas, então vem do wheelchair, então é WH. Então, a classe WH1, cadeira de rodas, WH2, cadeira de rodas. Lembrando que os atletas da WH1 têm muito maior comprometimento físico do que da WH2. Normalmente, WH2 tem uma maior... alguns conseguem andar com próteses, eles têm menos comprometimento de tronco. Vocês vão ver alguns atletas da WH2 conseguindo deitar para fazer a batida. Então, a gente consegue perceber no jogo essa diferençazinha de quem tem mais dificuldade para pegar uma peteca baixa. Então, às vezes, ele usa ali a força, tá? Ele apoia na perna para fazer essa volta. Então, você já sabe que tem mais comprometimento de tronco também. Então, são essas 2 classes da cadeira de rodas, WH1 e WH2. A partir daí, as classes 3, 4, 5 e 6 são para andantes. Então, as classes 3, 4 e 5, o S, que é ST, é de standing, que é em pé. Então, são classes que jogam em pé, sendo que a classe 3 é uma classe que, apesar de jogar em pé, tem muito comprometimento nos membros. Normalmente tem comprometimento
bastante comprometimento de membros inferiores, muitas vezes partindo já do quadril. Às vezes tem comprometimento de um lado só, mas membro inferior e membro superior, caso de paralisia cerebral, AVC, tá? Então, são alguns casos em que você percebe muito comprometimento. Então, essa classe 3, que é o Standing Lower 3, eles também jogam meia quadra, assim como a classe 1 e a classe 2. Então, WH1, WH2 e SL3 jogam meia quadra. Isso quando eles estão jogando sozinho na simples. Todas as classes, quando jogam dupla, jogam quadra inteira. O que é importante a gente saber? Que tanto o 3 quanto o 4, essa nomenclatura vai estar definindo mais uma característica de maior comprometimento de membros inferiores. Então, é ST e SL. Então, a gente vai ver ali, o L vai sempre significar lower, então de membros inferiores, e quando for comprometimento de braço, vai ser o U, que é upper, que é membros superiores. Então, eles tentam diferenciar nas siglas cada classe. Então, vai ficar WH1, WH2, SL3, ou seja, Stand Lower 3, SL4, Stand Lower 4, SU5, que aí fica o Stand Upper 5, e o SH6, que é o Small Height, que é a classe 6. O que a gente precisa perceber de diferença das classes 1, 2 e 3 e 4, 5 e 6? Então, muito comprometimento nas classes 1, 2 e 3. Wheelchair 1, Wheelchair 2 e SL3. Da classe 4 para frente, todo mundo joga quadra inteira. Então, você vai perceber que na classe SL4 vai ter ali comprometimento de joelho para baixo normalmente, tá? Pode ter comprometimento nos dois membros inferiores, por uma questão de nasceu com uma deficiência, e você percebe que está ali na 4 também, mas o comprometimento permite que ele corra a quadra inteira. Então, se encaixa ali na 4, normalmente, membros inferiores abaixo de joelho, podendo acontecer aí de ter comprometimento nas duas pernas ou não. Você vai ver muitas pessoas com prótese na classe 3 e na classe 4, tá? Seja de perna inteira, seja de terço de perna, abaixo de joelho. Então, a gente vê muita prótese. A classe 5, que é o upper, né, de membros superiores, é braço. Então, ou a pessoa que tem uma malformação de um dos braços, ou a pessoa que teve um acidente de moto e teve lesão de plexo braquial. Eu tenho alunos que no trabalho tiveram problemas de amputação no braço. Então, essa classe, ela não tem outro comprometimento normalmente, além de um dos membros superiores. Então, quando você vê a classe 5 jogando, você vê muito badminton. A gente vê menos para badminton, a gente vê muito badminton, porque eles correm, eles são ágeis e muitas vezes você vai ver até atletas treinando da SU5 com o badminton, porque às vezes não tem outros atletas da mesma classe na cidade para jogar, eles treinam com badminton sem fazer adaptações, certo? E a classe SH6, que até outro dia era SS6, tanto que no vídeo eles usam o SS6, o Short Stature, foi alterado em 2019 para SH6, Small Height. Eles tiraram de baixa estatura, na tradução, para baixa altura, pequena altura, tá? E aí são os anões, são os que a gente tem, eles precisam ter, tem toda ali as medidas de braço, de membros, de altura, para ser classificado dentro dessa classe, mas normalmente são aqueles que nascem com essa característica do nanismo, certo? Então, de um modo geral, são essas 6 classes: deficiência física, e 3 classes jogam meia quadra quando estão jogando sozinho 1 contra 1, as outras 3 jogam classe inteira, e muito similar ao badminton, porque são 3 games, cada um com 21 pontos, vence quem faz melhor de 3, tá certo? Então, quanto a isso é o jogo. Com relação a... Quando eu conversei com o Fernando, a gente tentou alinhar a nossa conversa da seguinte forma: falar um pouco do que é o para-badminton, explicar a captação de alunos, e, assim, dar uma sugestão de forma de trabalho com o para-badminton. Com relação à captação de alunos, o que eu posso sugerir para vocês? Cada cidade tem uma característica diferente. O Mato Grosso do Sul, ele tem municípios. Aqui em Brasília nós temos cidades satélites. Então, por exemplo, eu também sou professora de projeto, sou professora da rede pública, mas sou professora de projeto. Apesar de trabalhar numa cidade satélite, eu atendo pessoas, alunos de Brasília inteira. Por quê? Porque nem em todos os lugares nós vamos encontrar polos para badminton. Eu acredito que isso vai acontecer com vocês também. Então,
é muito importante que a gente olhe para dentro da nossa escola, quem que a gente tem de público ali que vai servir, que vai ser elegível para o nosso esporte, mas que a gente amplie esse olhar também para as redondezas, para as escolas da vizinhança, para as escolas particulares, sabe? Então, o que eu sugiro para vocês? Antes de tudo, conheçam todos os alunos com deficiência que se encaixam para o perfil das aulas de vocês. Aqui eu recebo todas as deficiências, eu separo, claro, aqueles que eu vou poder dar continuidade no esporte e encaminhar para competições e tudo mais. Mas como a gente realiza festivais aqui também, então os que não são elegíveis para o esporte em si, eles participam das competições que a gente faz entre escolas, isso, festival, né? Põe todo mundo ali para jogar, para brincar, com ou sem medalha, a gente faz ter esse sentido, porque o esporte, ele tem esses vieses, né? Ele tanto pode ser algo que vai te puxar para o profissionalismo, como também ele pode ser algo que vai transformar a sua vida enquanto ser humano, autoestima, saúde, que muitos dos nossos alunos com deficiência precisam desse esporte, precisam sair de casa e buscar essa atividade física. Então, independente de qual seja o objetivo para aquele aluno, nós vamos dar todas as possibilidades. Mas focando nos alunos elegíveis para o Parabadminton, o que eu sugiro a vocês? Que nas escolas por onde vocês passem, na escola que vocês atuam, conheçam todos os alunos elegíveis para vocês. Como que vocês podem fazer isso? Buscar junto à direção, eu acredito que vocês recebam da escola a lista desses alunos. No primeiro momento, nem todos vão se interessar, tem que ser assim uma conquista. Então, o que eu sugiro para vocês? Façam apresentações na hora dos intervalos. Você já tem aluno do Parabadminton, leva esse aluno para trocar uma peteca com você, ali na hora do intervalo, para ter mais gente observando, né? Para os próprios alunos ali também serem incentivados para o badminton, porque as turmas podem ter badminton e Parabadminton, conforme o Fernando me falou. Então, vocês estão ali divulgando o esporte. Divulga o badminton, ao mesmo tempo divulga o Parabadminton, leva aluno dos dois, tanto do badminton quanto do Parabadminton, para estar fazendo essa apresentação na hora do intervalo, que eu acho que é bem válida, né? E a questão da raquete, da peteca, o pessoal se anima, todo mundo quer uma raquete para pegar também, para poder brincar um pouco. Sugiro que vocês busquem nas escolas de vocês e nas escolas né, circunvizinhas ali, a sala de atendimento educacional especializado. Por quê? Porque essas salas, elas têm muita proximidade com esses alunos, tá? Então, é uma política pública, federal, então eu acredito que as escolas públicas daí do Mato Grosso do Sul também tenham essa sala, onde esses alunos, eles recebem esse suporte. Quanto mais comprometimento o aluno tem, mais ele vai receber suporte dessa sala. Suporte pedagógico, muitas vezes também para atividade física, mas o mais importante é que eles conhecem os alunos. Eles sabem quem é o fulano de tal, assim, assado. Então, é muito importante porque eles podem ser um vínculo para vocês chegarem a esse aluno. Essa sala também costuma ter acesso às famílias. Então, é muito importante, por quê? Porque se você tem acesso à família, você pode ali, principalmente para os alunos mais novos, né? Eu acredito que vocês tenham ali alunos a partir dos 10, 11 anos, talvez menos, talvez um pouquinho mais, mas a família ainda é uma forma de amarrar, sabe? Você apresenta para a família, faz uma reunião ali nessa sala, pede para o professor do atendimento educacional especializado convocar essa reunião, e vocês vão ali e fazem uma apresentação, sabe? Vendam mesmo o esporte, das contribuições para a saúde, das contribuições para a socialização, porque para o meio paralímpico é muito importante a questão deles se verem ali enquanto alunos que podem se tornar atletas e que podem se tornar atletas profissionais, que podem viajar ao Brasil, que podem viajar ao mundo inteiro, que podem conquistar resultados, mas que também podem estar se mantendo a partir do esporte, porque hoje a política federal em cima de bolsas para o Paralímpico ela é uma política muito eficaz, que tem atingido bastante atletas. Eu posso falar que aqui em Brasília praticamente todos os meus atletas adultos recebem bolsa atleta. E aí isso é muito bacana, porque eles mantêm o esporte, compra de raquetes, troca de cadeira de rodas, peteca, que a peteca de pena, ela é mais cara, então a gente tem ali período pré-competição, eles mesmos adquirem as petecas quando a gente não consegue pelo estado aqui, eles mesmos investem neles nessa questão.
Então, é muito importante que a gente abra esses leques de possibilidades, torne o mais atrativo possível, porque eu acho que o badminton e o parabadminton por si só já são, né, eles são muito atrativos por serem muito lúdicos. Então, se a gente consegue trazer essas expectativas, criar essas expectativas nesses alunos, nesses pais, pode ser que a gente consiga captar mais alunos. Então, que seja feito isso dentro da escola, sabe? Mostrar o esporte, seja no intervalo, seja no momento de reunião. Ah, professora, mas aqui a gente ainda está no ensino remoto, aqui em Brasília nós estamos. Façam vídeos, sabe? Façam esses vídeos chegarem nesses pais, nesses alunos. Os professores de educação física devem estar atuando por meio de plataformas online que, sabe, que joguem ali, tá tendo projeto assim, assado, a divulgação é muito importante, folders, cartazes. A gente não pode cessar. Eu sou do tipo que se eu estou de carro e eu vejo passando um deficiente ali, que eu vejo que pode ter elegibilidade para mim, eu paro o carro, saio correndo atrás dele, vou falar com ele, e você conhece o parabadminton, e vem me fazer uma visita, vão ali com a gente, porque eu sei que na hora que ele chegar lá, o meu grupo vai recebê-lo muito bem. Então, ele já vai ter vontade de voltar pelo grupo que a gente tem ali, sabe? Que é um grupo que acolhe muito a quem chega, quem está chegando. Professora, nós não temos cadeira de roda esportiva para o parabadminton. Se não tem cadeira de roda esportiva, começa com a cadeira convencional. Você não vai poder trabalhar tanto deslocamento, mas você começa ali devagarinho, ele vai entendendo o esporte, vai entendendo como que pega numa raquete, você vai estar trabalhando ali educativos nessa parte lúdica para fazer ele querer, ele gostar, enquanto você corre atrás de uma cadeira. Não precisa ser necessariamente a do badminton. Pode ser uma cadeira de basquete, pode ser uma cadeira do handball. Eu acredito que vocês têm uma rede de parceiros aí que vocês possam correr atrás para que se possa fazer esse trabalho de iniciação, ou correr junto ao Estado, ou à prefeitura, porque é preciso. Cada professor que tem interesse de ter um aluno cadeirante ali, que usa cadeira de rodas na sua turma, tem que ter pelo menos uma cadeira de roda esportiva disponível ali para o seu horário, porque é muito importante para que ele consiga entender a movimentação, tempo de ida, tempo de volta, é muito importante que se tenha. Então, fica a dica aí, porque é preciso buscar esse recurso desportivo, que é a cadeira própria para a prática de esportes. Outra sugestão que eu dou é de visitar escolas particulares. Tem muitos alunos com deficiência em escolas particulares. Então, visita ali a equipe escolar, procura o pedagogo, o psicopedagogo da escola, orientador educacional, até mesmo a equipe de direção, leva um folder, leva um cartaz, se oferece para num dia que tem algum evento na escola, fazer apresentação do parabadminton, do badminton. É muito importante que as pessoas entendam que está acontecendo o esporte, que ele existe, porque muitas vezes os alunos não chegam porque eles não têm conhecimento. Outra sugestão que eu dou é buscar instituições parceiras. Aqui em Brasília nós temos instituição parceira, o Hospital Sara. Eu acredito que não tenha polo do Hospital Sara aí em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, mas certamente tem algum hospital que recebe esse pessoal com deficiência, que dá um atendimento para eles aí, seja a criança, seja o adolescente, seja o adulto. Então, está chegando nesse local, é muito importante que eles saibam que existe esse projeto para direcionar essa criança, esse adolescente, esse adulto para vocês. Porque, por exemplo, eu perguntei para o Fernando se vocês poderiam receber comunidade. Pode receber adulto? Pode. Em todo o país, infelizmente, nós temos muitos acidentes de moto. E isso acontece com gente novinha, com gente mais adulta. E ali a pessoa acha que a vida dela acabou, porque ela perdeu a funcionalidade de um braço. E para os nossos aqui, para a maioria deles, o mundo verdadeiramente se abriu depois que eles encontraram o desporto paralímpico. Então, é bacana que vocês busquem essas redes de parceiros. Tá? Então, se é um hospital, ou se é uma associação de deficientes, não sei. O Fernando me disse que vocês também estão desenvolvendo trabalho com síndrome de Down, né, com essa deficiência intelectual, que é muito bacana. Então, a gente sabe que as famílias do síndrome de Down, eles são muito organizados, eles se conhecem. Então, busca essa associação, sabe? Entre em contato para vocês fazerem oficinas com essas crianças, com esses adolescentes e trazerem eles para o esporte também. É muito importante buscar uma rede de parceiros que certamente tem no estado, descobrir quem é, para que possa indicar para o polo mais próximo que exista. E, na verdade, a gente fala do parabadminton, mas contanto que chegue para o esporte, eu acho que já é um grande ganho. Às vezes não vai ser no seu projeto, na sua modalidade, mas chega para uma outra modalidade, certo? E deixa eu ver o que mais que eu posso falar com vocês.
com relação à sugestão do trabalho para iniciação. O que é muito importante? Que a aula seja muito divertida nessa iniciação. Eu indico para vocês o Shuttle Time, que é um app que é da Federação Internacional de Badminton, que ali é muito usado para o badminton, mas traz muitas ideias bacanas também para o trabalho do Parabadminton, porque o professor que trabalha com paradesporto, ele é adaptativo, ele se adapta a tudo, assim como os alunos precisam se adaptar também. Então, a gente vai olhando para os exercícios e vendo o que a gente pode adaptar para a nossa realidade, para os nossos alunos. Como diz no vídeo, nenhum atleta é igual ao outro. Ele é da mesma classe, ele tem lesão semelhante à outra, mas eles são muito diferentes, eles descobrem o jeito deles, eles descobrem onde está a eficiência, onde está a efetividade do movimento deles, e nós somos, na verdade, cooperadores nessa descoberta. Então, é muito importante que a gente conheça o programa Shuttle Time, tá? Tem o app, para quem quiser baixar no celular, depois eu passo para quem quiser. Shuttle é de peteca em inglês, Shuttle Time, né? Tempo da peteca. Então, procurem lá. Mas eu quero falar de um programa muito bacana que foi desenvolvido pela professora Aline Strapasson, a professora doutora Aline Strapasson, da Unicamp, que e hoje ela está trabalhando na Universidade de Porto Alegre, se eu não me engano, espero não estar errada, mas vocês podem procurar lá, Aline Strapasson. A tese dela de mestrado foi uma adaptação do Shuttle Time, da BWF, da Federação Internacional de Badminton, para cadeira de rodas, para alunos com cadeira de rodas. Então, ela desenvolveu ali 3 etapas para trabalhar essa criança para que ela tenha essa iniciação no Parabadminton. Então, ali está cheio de ideias também. A gente usa muito balão, a gente usa muito cone, a gente tenta trazer ali nessa base de movimentação, de raquete, de peteca, a brincadeira. É preciso que se entenda que aquele lúdico, você vai chegar ali, claro, todo mundo quer pegar a raquete e já sair jogando, né? Mas não, eu preciso estar trabalhando essa base desses fundamentos devagarinho, de forma que a gente consiga construir, porque no tempo que você constrói essa base, você vai conhecendo esse aluno também. Até onde ele pode ir, até onde ele pode chegar, se aquele movimento está trazendo dor para ele, se eu vou ter que adaptar. Alunos que jogam, os nossos alunos que chegam aqui com lesão de braço, quando é plexo braquial, eu tenho um aluno de AVC também que a gente acabou usando essa adaptação, a gente ofereceu a possibilidade dele prender o braço ao corpo. E a maioria deles se adaptou muito a essa técnica de prender o braço ao corpo, né? Porque imagina, enquanto você está correndo, o braço é um pêndulo ali, porque ele está solto. Então, prendeu, ele se sentiu mais seguro. Mas isso é de atleta para atleta, a gente vai tentando e vai testando. Essa movimentação aqui que a gente está sugerindo está trazendo dor, tá bacana para você, mas sempre fazendo a coisa muito leve, sabe? A aula tem que ser muito leve. Quando a gente entra ali para o intermediário, para o treinamento mesmo, quando a gente realmente está dando um direcionamento para treinamento, para competição, muda um perfil, né? A gente exige mais horas, a gente exige um comprometimento maior, a gente cobra mais técnica, a gente começa ali a introduzir muito a questão da tática. Mas nessa iniciação, eu preciso segurar essa criança, esse adolescente. Então, as aulas precisam ser criativas, precisam ser lúdicas, precisam ser aulas com intencionalidade. Tudo tem que ter intencionalidade. Pode ser a brincadeira mais simples que você fizer, mas ela tem que ter um porquê dentro do seu todo, que é o Parabadminton. Mas é muito bacana que você faça essa junção desse lúdico com aquilo que você precisa ensinar. E, se você tem alunos andantes que não têm deficiência na sua turma, junte-os em alguns momentos da aula, sabe? Faça essa troca, faça essa junção para que eles se entendam enquanto grupo, se entendam ali enquanto time, enquanto equipe, e para que mude esse olhar também. Então, é bem bacana de fazer essa junção deles em alguns momentos também. Tá certo? Eu quero me colocar à disposição de vocês para, sempre que quiserem, conversar comigo, tirar dúvidas. O Fernando pode estar passando meu contato, a gente pode estar trocando experiências. Eu trabalho com o professor Ledson Samarone, que é um nome respeitadíssimo do Parabadminton aqui em Brasília também, no Brasil. Ele foi um precursor da modalidade, na verdade, no Brasil, do Parabadminton. Então, a gente tem tentado construir essa história aqui na nossa cidade, mas também cooperar com todas as cidades que têm interesse em desenvolver. Eu me orgulho muito do que o Mato Grosso do Sul tem feito aí, o Fernando tem desenvolvido junto da Fundo Esporte. É muito
é muito alegre, assim, traz uma alegria no coração de saber esse cuidado que vocês estão tendo com a base, sabe? De ensinar os professores, de trazê-los para o nosso esporte. É muito bacana da gente ver aí que eu tive com vocês em 2018, num congresso do Comitê Paralímpico Brasileiro, e o Fernando, eu lembro da gente conversando, e o Fernando falando, nós temos um aluno aqui que trabalha com o professor Ronei, mas ele está jogando com badminton, e aí depois eu falei, não, então põe em contato com esse professor, vamos conversar e tudo mais, e aí eu conversei um pouquinho com o Ronei, e acabou que deu certo do IUC ir para um campeonato brasileiro de para-badminton, e ele foi e viu ali que era a praia dele, viu o tanto que ele tinha ali de condições de ir muito longe, e ele seguiu a estrada dele ali com o professor Ronei, e esses tempos agora, no final, meados do ano passado, eu fiquei sabendo que ele tinha sido contratado pelo SESI São Paulo, está treinando lá com uma professora que é uma grande amiga minha, que é a Mayara Bacarim, sensacional, deve estar tendo uma experiência maravilhosa com ela também. Acredito que por Ronei foi uma dorzinha no coração de partir, mas é isso. A gente ama, a gente deixa aí porque a gente quer que cresça. Então, é uma alegria traçando esse caminho. E ele é um de muitos, né? Que se forem bem conduzidos, que se forem bem direcionados, que forem bem estimulados, podem chegar muito longe. Logo, logo vocês vão ouvir falar muito bem do IUC, logo, logo ele vai estar em competição internacional aí, fazendo circuito mundial, eu tenho certeza. E é isso que a gente espera, que o esporte traga saúde, que ele traga mudança de vida, mudança de qualidade de vida, e quem sabe, né, traga uma transformação ainda maior. Esperte aí para que esses nossos alunos descubram e possam desbravar novos horizontes, né? Acho que eu já falei bastante, espero ter contribuído com esse pouquinho, tentei agilizar tudo para poder não gastar tanto tempo, mas eu me coloco à disposição para cooperar, para contribuir com vocês no que vocês precisarem, eu estou aqui, tá joia? A gente troca experiência, a gente... Quero te agradecer também imensamente por ter aceitado esse convite, né? Quero dizer que a sua pessoa aqui no nosso estado é respeitadíssima, tá? As pessoas, quando falam o seu nome aqui, até sai lágrima dos olhos de tanto carinho que você também. Tá? Assim, então, assim, para mim, como supervisor técnico da modalidade badminton hoje pelo programa do Prodesc, é um privilégio estar ao lado de duas figuras ícones, né, na modalidade. Mais uma vez, quero agradecer. E a gente vai começar agora a rodada de perguntas, tá? Vocês vão ficar agora aqui na tela comigo, tá? Vocês três, né? Olha o que a tecnologia nos proporciona, né? Unir 3 estados diferentes, 3 lugares diferentes na mesma tela e ouvindo e falando ao mesmo tempo, simultaneamente. Vamos começar com as perguntas, professor Sebastião. Olha só, nós temos uma primeira pergunta aqui, que é o seguinte, é bem interessante. Quando você começou o seu projeto, a Miratos, né, a gente sabe que foi do zero mesmo, foi tampando buraco para conseguir construir tudo aquilo. Você começou, obviamente, treinando o que estavam mais próximos de você, né? No caso, o Igor Coelho, que era o mais velho do que o Donis, né? Quando você começou a treinar o Igor, você viu que ele tinha um potencial. Você esperava que ele chegasse assim a ser um atleta que representaria o Brasil em uma Olimpíada? Você tinha essa noção que ele poderia chegar àquele ponto? Ou você treinou ele por estar ali sempre junto com você e tal? Como que foi assim, essa sua visão com o Igor? Na realidade, quando eu comecei, o Igor tinha 3 anos de idade. Então, eu ficava jogando com outras crianças. Quando eu comecei com o badminton, em nenhum momento eu pensei do Igor chegar ou de qualquer um outro atleta chegar. Eu sempre passo para as crianças que você não tem que pensar lá na frente. Você tem que pensar no que você está fazendo agora. Faça bem. Faça o melhor. O que você fizer de melhor agora é que vai te impulsionar onde você vai. Se você pensar em chegar lá na frente,
como se diz, eu quero chegar aí onde está você. Para chegar onde está você, eu vou ter que seguir muita estrada ou pegar voo para chegar lá. Então, eu tenho que construir toda uma estratégia para chegar lá. Eu tenho que primeiro pegar um Uber ou de carro até o aeroporto. Então, tudo que você fizer, você tem que estar fazendo bem. E tem que estar pegando o máximo de conhecimento o mais rápido possível. Agora, o talento, a gente sabe que nem todos os atletas vão chegar lá. Então, existem muitos obstáculos que você vai encontrar no caminho. Ainda mais aqui dentro de comunidade, que você, quando a criança atinge uma determinada idade, já tem que estar a família empurrando para o mercado de trabalho para poder levar um comes e bebe para casa. Mas eu nunca tinha essa noção de que ele pudesse chegar, mas ele tinha aquela vontade e ele tinha o pai que incentivava ele a chegar. Olha, vamos. Você quer isso? Vamos. Então a gente alimentava isso. Lembra daquilo que eu falei? Nós somos uma árvore. Os nossos frutos é que vão. Pô, aquele fruto está ficando bonito, mas ele ainda quer ficar no pé. Vamos alimentar ele. Ele vai ficar muito mais bonito. Não é nós que escolhemos o fruto da árvore. A árvore, ela prepara o seu fruto, quem escolhe é quem está lá de fora. Ela só vai mostrar. Esse fruto está pronto, então ela está mais bonita, ela dá a cor e o sabor. Aí é a hora dela liberar o fruto para vocês, professores. Para nós. Muito bom, Sebastião. Joia. E temos agora mais uma pergunta, tá, para o Sebastião mesmo. Sebastião, o termo BAMON, ele é uma abreviação ou ele é um nome próprio? Assim, ele quer dizer o quê? BAMON. Então, eu fui dar um curso no México, e aí eu estava no início, em embrião, e a gente já desenvolvia, que a gente fazia o aquecimento lá com o BAMON. Então, a federação reuniu todos os técnicos lá para a gente estar falando sobre o projeto, e eu fiz eles experimentarem o BAMON e a metodologia, mas eu não falava do nome da metodologia, que até então não tinha nome. Aí um dos professores, qual é o nome da metodologia? Aí eu, BAMON. Foi o nome que veio na cabeça. BAMON de badminton e MON, eu botei movimento. O nome que saiu, BAMON, é o nome que ficou, mas não tem nada de... É tipo a Miratus. Miratus. O que significa Miratus? Bom, Miratus foi um livro de ficção que eu escrevi. Esse livro, ele tinha uma seção lá que os feiticeiros usavam para fazer contato com seres de outra dimensão. É um livro de ficção. Uma maluquice que deu aí. Mas eu precisava do nome para dar ao projeto. E eu falei, qual o nome que eu vou dar para esse projeto? Eu lembrei dessa palavra que eu gostei muito, que foi fruto da imaginação, Miratus, que depois a Rede Globo pesquisou em latim, significa admirar-se. Aí eu falei, caramba, que palavra bacana. Mas, na realidade, eu quis dar um nome e nasceu o BAMON. E fiquei muito feliz, que é um nome que... Essa história, nasceu o nome e eu pude também contar uma história desse nome, que é bem legal. Olha. Agora a gente vai ler a pergunta também do pessoal que está acompanhando a nossa live, tá? O professor Irã Bustamante, aqui de Campo Grande, né? Ele é professor treinador também de badminton. Ele quer saber qual a idade mínima para as crianças, Sebastião, começar a jogar o badminton, né? E qual a essência de passar um conhecimento para essas crianças? Qual que é a essência de você começar? Eu acredito que ele quis dizer assim, você pegar uma criança pequenininha, qual que é o segredo de você começar a ministrar o treinamento específico mesmo para ela, de uma atividade talvez repetitiva, né? Qual que é essa essência? Então, você, quando vai conversar, tentar se comunicar
um bebê, você fica, você faz careta, você faz palhaçada. Então, para que você tenha uma comunicação com ele. Quando ele te dá um sorriso, poxa, ele te contagia. Cara, eu consegui. Então, uma criança de 3 anos, para você dar uma aula para ela, por exemplo, meu filho começou com 3 anos, e se o meu filho começou com 3 anos, eu também posso dar aula para outras crianças com 3 anos. Então, eu vejo aquela criança com 3 anos, o que você faz? Lembra do que se falou? Para você se comunicar com a criança, você tem que fazer palhaçada, fazer algum barulho para ela focar em você e você tentar conseguir um sorriso, é o seu objetivo ali. Então, quando você quer mostrar o badminton a uma criança, você também tem que chamar a atenção dela. Então, você tem que descer a idade dela, tu tem que ficar com 3 anos também. Então, se você não sabe ficar com 3 anos, você tem que aprender. Aí você vai interagir com ela. Por exemplo, você pega uma pessoa que é mais velha que uma pessoa da sua idade ou uma outra pessoa, fica ao lado, aí você vai tentar fazer com que a criança ela pegue na raquete. Ela vai, não quero. Vai fazer aquela carinha que não quero. Aí você não dá importância para aquilo, ignora ela também. Aí você vai se comportar como a criança. Aí você pega, coloca o dedinho atrás assim da raquete. Aí você fica do lado da criança e pede para alguém jogar a peteca aqui assim para você na raquete. Quando você joga, aí você faz aquela coisa de criança mesmo. Você joga assim, aí quando a peteca pega em você, e a criança vai morrer de rir com aquilo e vai querer fazer também. Aí você oferece para ela, aí você continua fazendo. Ela vai ficar tão curiosa com aquilo, ainda mais se tiver o papai e a mamãe, tu pede para o papai também fazer, aí tu bota na mãozinha atrás do pai, e aí você tenta fazer com que a criança acerte você joga com a mão assim, ó, aí a criança tenta acertar, e uma hora você deixa pegar, porque a peteca não machuca. Aí você faz aquela farra, e a criança fica motivada, tá fazendo aquilo. Aí daqui a pouco a criança, sem perceber, ela já está tentando fazer com você esse trabalho. E aí você conquistou. E aí, uma vez que você coloque a raquete à sua frente, o dedinho atrás, e alguém joga a peteca para você, você faz assim, a criança vai fazer a mesma coisa. Você não vai chegar para a criança, tu tem que colocar o dedo assim, tu tem que não tem condição. Ela não vai conseguir organizar essa sua aula na cabeça dela e ela executar. Então, você tem que fazer com que elas, conforme disse a professora Cláudia, você tem que criar um momento lúdico, você tem que fazer com que a criança possa se divertir jogando badminton. E é o que acontece, não sei se eu posso estender um pouquinho, Pode. Como é que a história do futebol? Por exemplo, eu tentei entender por que o futebol ele acontece e ele é o mais praticado no mundo. E eu entendi. Eu acho que muitas pessoas não pesquisaram, vão fazer suposições que é assim, que é assado. Então, quando nasce um ser com a coisa pendurada entre as pernas, aí vem o tio, dá uma bola de presente, o garoto nem sabe, nem se mexe ainda, ele já tem uma bola lá que ele possa tropeçar na bola, bater, aquela. Eu escrevi até sobre isso no meu livro. E essa criança, ela vai se desenvolvendo, daqui a pouco ela já pega a bola, vai tentar pegar a bola, rola. Então ela já está em contato com a bola o tempo todo. Daqui a pouco ela pega a bola e já consegue jogar fora do berço. Que alegria os pais vão ter. Oh, ele jogou fora do berço.
E aí o tonto vai lá, pega a bola, joga lá dentro do berço para a criança jogar de fora. E ele está feliz da vida em ser gandula para aquela criança. Então, ele já está ali tendo professores. Então, quando vocês falam assim, poxa, quem foi seu primeiro professor de educação física? Ah, meu primeiro professor, acho que foi foi Francisco, foi a Dona Maria, foi a Claudinha. Nada. O seu primeiro professor de educação física foi o seu papai e a sua mamãe. Ele te deu toda essa bagagem que você tem, ele estimulou você a virar a cabeça pela primeira vez, ele fez cosquinha para que você pudesse contrair a musculação, ele botou o dedo na sua mão para que você pudesse fechar, apertar. Então, ele fez careta para você poder sorrir, estimular a musculatura do rosto. Ele fez tudo isso instintivamente. Então, quando a criança ela vai crescendo e ele pega na mãozinha, ele coloca em cima do pé, ele vai andar, pega um de cada lado na mãozinha, vai andando com a criança. Então, quando a criança chega na escola, ela chega pulando, subindo, dando chute em bola de papel, de meia, na canela dos outros, na bunda dos outros, e a criança chega perturbada, puxando o cabelo. Ela já está com a coordenação toda ali nas suas mãos para que você possa... Ela entrega ao professor licenciado a criança pronta para você direcionar ela. Então, a criança, o primeiro contato que tem é a bola. E aí ela tem sempre alguém para pegar a bola, jogar dentro do berço, para rolar para ela. Aí o pai pega, pula, que a bola passa por baixo e ele ainda grita, gol! E a criança fica curiosa com aquilo e vai querer chutar de novo e ela nem chuta, ela tropeça. E aí a bola vai em direção, uma diagonal longe, ele corre lá para pular, para a bola passar por baixo, para gritar gol. Isso é lúdico. Então, o que a professora Claudinha falou, você tem que trazer coisa prazerosa para os iniciantes. E não tem coisa mais prazerosa do que a pessoa ter essa atenção de se divertir com uma criança lá no berço, e essa criança vai amando a bola, daqui a pouco já começa a chutar de verdade, aí o pai, vai chutar lá na garagem, daqui a pouco a garagem já é pequena, vai lá na rua, vai lá no play, vai lá. Então, e aí nasce o amor pelo futebol. A criança chega na escola, futebol, 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 e aí o professor se limita para atender aquela criança, ele se limita. E aí ele vai para o futebol, ele deixa de oferecer outras coisas. Ele vai se limitar por quê? Eu vou atender aquela turma, para a turma ficar mansinha, bacana, e eu poder fazer o meu trabalho. Então ele vai para a zona de conforto, e aí ele se limita. Então é muito importante que o professor ele entenda. Tudo tem que ir para o lado lúdico mesmo. Então, as minhas atividades que eu crio aqui com o badminton, o badminton é um esporte individual, mas todas as minhas atividades aqui, elas são coletivas. Eu dou aula ao mesmo tempo para mais de 40 alunos ao mesmo tempo, níveis diferentes. Então, eu não preciso fazer a demonstração, eu boto os melhores na frente, com a metodologia, quando o primeiro vai executar, o outro de trás, ele já vai saber, ele vai prestando atenção, e aí cresce todo mundo junto. Então, digo que a professora Claudinha está certinha, e vocês não têm um outro caminho. Eu não conheço outro caminho. Eu estou há 20 anos trabalhando com badminton. O badminton é o esporte... Não é à toa que é o segundo esporte mais praticado no planeta. Ele é muito divertido, muito mais rico do que o futebol. Se você conseguir fazer um trabalho com badminton, o pai... Olha só, olha que interessante. No futebol, a bola quando o garoto começa a jogar bola, o pai pega, leva para o play e vai brincar de bola com a criança. A mãe não vai. Só se a mãe... Mas claro que tem aquela mãe que joga bola. Então, essa está fora da nossa estatística aí. Mas você tem, no badminton,
Quando a criança pega o tempo da peteca, o pai e a mãe vai jogar badminton, porque o badminton, ele, apesar de ser individual, ele inclui, ele não exclui. Gordo, magro, alto, baixo, ele une as famílias, ele é divertido, ele joga a vovó, o vovô, porque o badminton ele é divertido, ele não é só para competição. Então, não pode entrar na diversão já pensando na competição. Faça o melhor em cada fase do esporte. Cada fase da iniciação você trabalha, cada fase intermediária você trabalha, faça o seu melhor. No rendimento, aí é diferente, você já fez a detecção de talento, aí é hora de você treinar para valer. Então, mesmo assim, olha o tipo de alimento que você vai dar para a criança que começou a treinar o rendimento. Se você começa a treinar, pegar pesado com a criança, gritando, a criança vai achar aquilo um saco, ela vai preferir ficar na base e vai desistir do esporte. Então, você é que é a árvore. Se você dá um excesso de... Tudo em excesso, o remédio em excesso é overdose, o tóxico, a droga em excesso é overdose. Então, tudo tem a medida certa. Se você colocar muito açúcar no bolo, ele fica insuportável. Então, você é a árvore. Espero ter respondido. Falei pra caramba, né? Com certeza respondeu e tirou outras dúvidas, né, que tinham aí através da sua resposta. Professora Claudinha, essa é uma dúvida que o professor colocou e eu tenho uma dúvida quanto ao badminton, tá? Então, vou aproveitar a pergunta do professor Luan Lopes, que é também aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele pergunta qual dica, né, indica para ter uma força maior, para bater no peteca. Eu queria começar com a professora Claudinha, porque, assim, no badminton tem essas especificidades, né? Então, Claudinha, qual dica você daria para o professor que tem um atleta cadeirante e um atleta andante, você daria aí para ter uma força maior para bater na peteca? Depois, em seguida, o professor Sebastião pode complementar também, tá? Tá, joia. Fernando, só queria fazer duas observações. Primeiro, com relação à fala do Sebastião, que na maioria dos casos, as crianças com deficiência, quando elas vão fazer atividade, os pais ficam lá acompanhando. É que tipo a aula da natação, que os pais ficam todos ali aguardando terminar a aula. E nós começamos a ter que dar aula para os pais, porque é isso, os pais viam a raquete, viam a peteca, a gente entregava lá e calma, vou passar exercício aqui, vou passar exercício ali. Então, nós temos mães que começaram a jogar badminton, levando os alunos lá para poder fazer atividade. Então, isso acontece muito mesmo. A segunda observação é que eu vou precisar sair daqui a pouquinho, Fernando. Então, se eu não conseguir responder todas as perguntas, você pode me passar que eu respondo depois, tá? Para cada um, para necessidade. Olha, a pessoa com deficiência, ela também tem uma estrutura corporal que precisa ser desenvolvida. Tá? Então, eu trabalho agilidade, eu trabalho equilíbrio, eu trabalho força, eu trabalho todas as valências físicas também com a pessoa com deficiência. Claro, respeitando cada um seu padrão. Então, vamos supor uma pessoa que tem que ela usa cadeira de rodas, ela tem uma lesão que ela tem comprometimento de tronco, mas eu consigo fazer trabalho de membros superiores com ele, de costas, de abdômen, eu vou fazer um trabalho de aumento de força nesses membros. Então, claro que quando eu estou ali já adaptado, isso eu estou falando para o wheelchair, tá? Para cadeira de rodas, ele está ali, na cadeira certa, a cadeira que compõe ali para ele, né? A altura do encosto, a largura, ele está adaptado, está amarrado bonitinho, ele consegue fazer a movimentação correta, eu vou entender se dentro daquela movimentação eu posso agregar mais força ali nesse trabalho que eu vou fazer fora de preparação física, ou se ali dentro mesmo do movimento que ele está fazendo. Quais estruturas corporais que eu posso usar para essa batida? Para o andante é a mesma coisa. Como eu falei para vocês, cada deficiente tem uma especificidade, mas com todos eles nós podemos melhorar as qualidades físicas, as valências físicas. Então, eu preciso fazer esse trabalho à parte. Isso, gente, eu estou falando para atleta, certo? Enquanto a gente está trabalhando ali criança, a gente está trabalhando essa base, a gente está ali convencendo, né? Estamos ali desenvolvendo esse namoro com o esporte, eu não vou me preocupar com essas coisas. Mas quando eu passo realmente para o treinamento, eu tenho sim que estar trabalhando parte física fora
e vou estar trabalhando o que eu posso melhorar de técnica dentro de quadra. Então, é um conjunto, tá? A gente não pode esquecer que, assim como no convencional, a gente tem todo um trabalho de preparação daquele indivíduo enquanto ser humano, enquanto atleta, dentro e fora de quadra, tá? Então, mais específico para treinamento, é isso, eu vou trabalhar força, mas vou trabalhar em quadra também, mas principalmente fora da quadra. Espero ter respondido. Professora Claudinha, olha, eu vou aproveitar, tá? Tem mais uma pergunta do professor Gerson, eu acho que você conhece quem é. Ele quer saber se existe algum curso de classificação funcional como as demais modalidades paralímpicas, né? Se existir, aonde ele pode achar esse curso de classificação? Porque ele tem muito interesse. O professor Gerson Falcão, também prestigiando a nossa live. Professor, muito obrigado. Claudinha, pode responder. Gerson aí também, um cara super especial aí do Mato Grosso do Sul de Campo Grande, um professor sensacional aí que tem atraído mais e mais alunos para o Paralímpico. Um abraço, Gerson, muita saudade de você. Olha, de alguns anos para cá, fecharam esse grupo de profissionais que podem ser preparados para classificação funcional. Hoje, só fisioterapeuta pode ser preparado. Então, é muito ruim para a gente, enquanto profissional de educação física, porque a gente quer entender mais. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que vocês busquem essas pessoas, da mesma forma que o Fernando fez aqui, de trazer professores, de trazer fisioterapeutas. No Brasil, nós não temos muito, mas nós temos alguns classificadores funcionais do Parabadminton, que já conseguem falar bem, que foram preparados pela Federação Internacional, trazer para a gente tirar dúvidas, para perguntar, para entender um pouco mais, porque cursos hoje para professor de educação física, para classificação funcional, não tem. Nós temos os fisioterapeutas que são formados para os esportes paralímpicos para poder fazer essa classificação, que tem condições de aí estar dividindo com a gente um pouco esse conhecimento, mas infelizmente curso para nós aí eu não tenho conhecimento que tenha, nem mesmo pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Joia, professora Claudinha, a gente encerrou já as perguntas do chat, eu quero que você faça suas considerações finais, e aí eu fico com o professor Sebastião para a gente fazer as considerações finais também. Então tá, joia. E o que eu quero dizer para vocês, professores? Sempre ter um brilho nos olhos naquilo que a gente faz, sabe? A gente não pode deixar que todo esse tempo de pandemia, que todas essas dificuldades que têm aparecido, e mesmo no nosso dia a dia, na nossa rotina, tire o brilho daquilo que a gente escolheu para fazer na nossa vida. Porque a gente passa mais tempo trabalhando muitas vezes do que do lado das pessoas que a gente ama em casa. Então, é muito importante que a gente faça com muito amor tudo que a gente vai fazer. E cada aluno é muito especial na nossa vida porque nós temos ali a oportunidade ímpar de marcar a história deles. Marcar a história com um sorriso, marcar a história com um abraço, marcar a história com uma aula que ficou inesquecível, com um esporte que ele aprendeu que transformou a vida dele. Transformou não só pelo esporte, mas transformou pela atividade, por ele ter conhecido outras pessoas. Nós temos muitas histórias de pessoas que chegaram para nós que não andavam sozinhas, só andavam com o pai ou com a mãe do lado, que não pegavam ônibus, que não subiam e desciam degraus de meio fio, que não dirigiam, que não estudavam, que estão formados, têm seu carro, têm sua faculdade, têm seu emprego. E o caminho que eles encontraram para exercer cidadania foi por meio do esporte, foi por meio da atividade física. Então, que a gente sempre tem esse brilho nos olhos pelo que a gente faz. Tem dias mais fáceis, tem dias mais difíceis, mas que a gente faça com muito amor, com muito carinho. Toda clientela que chega para nós é muito especial, mas os alunos com deficiência, eu falo porque é uma paixão. É um grupo muito seleto. É um grupo que nos ensina demais o tempo todo e que nós temos possibilidade de ensinar muito também. Então, a troca realmente acontece. Então, eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao Fernando aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando isso com vocês. Realmente me coloco à disposição para a gente estar aí trocando informação, trocando conhecimento, tirando dúvidas dentro do Paradesporto. No que eu puder contribuir, eu estou aqui à disposição para contribuir. Quero aprender muito com vocês também e criarmos juntos. Então, muito obrigada pela oportunidade, que eu posso dizer. Sebastião, foi um prazer ter esse contato com você. Espero que a gente se encontre pessoalmente em algum momento. Espero poder ter a oportunidade de conhecer seu projeto, tá joia? E assim, eu desejo todo mundo para o seu projeto e para o Igor, tá? Saiba que Brasil, a gente está na torcida sempre por ele, tá bom? Forte abraço aí, galera.
Obrigado, foi uma honra estar aqui do seu lado fazendo tudo isso. Você, eu tive uma aula agora, você é fantástica. Obrigado. Tudo de bom para você. Para nós. Beijo, galera. Paulinho, então, eu quero você aqui, não esqueçam. Agora eu vou ficar aqui com o professor Sebastião e ele vai responder essa pergunta, porque é bastante importante, né? Ele dá o ponto de vista do badminton convencional, né? E daqui a pouquinho a gente já encerra a live também, e daqui a pouco nós vamos entrar numa outra live do atletismo. Então, professor Sebastião, meu amigo, o que fazer para o atleta ter uma, na fala do professor, uma batida na peteca, uma golpeada mais forte, né? Existe algum exercício? O que você indicaria para o atleta dele, que está assistindo, inclusive, essa live, o que você indicaria ele fazer para ele conseguir bater com mais força na peteca? Então, o badminton, ele não é não é a força que vai fazer com que a peteca ela atinja uma velocidade, é um conjunto de movimentos. Então, eu tenho um garoto de 7 anos, que depois eu vou mandar o vídeo para você, há pouco tempo. Então, um exercício que eu adaptei aqui, ele deu essa condição da peteca ir com muito mais velocidade e com o mínimo de esforço possível. Então, você tem vários golpes dentro Você tem vários movimentos que você faz até na pegada da raquete. Eu vou dar um exemplo, não sei se está dando para que vocês possam ver daí. Por exemplo, eu estou com a minha mão toda aberta, né? Então, eu tenho esse dedo aqui de apoio e tenho esse aqui, ou melhor, esse de alavanca aqui e esse aqui de apoio. Então, se eu fizer qualquer movimento desse, a raquete ela não tem um equilíbrio. Então, quando eu coloco o segundo dedo, eu começo a ter mais controle da raquete. Vou colocar o segundo, o terceiro dedo e o quarto. Aqui eu já estou com domínio total do movimento. Então, veja bem, se eu quero uma peteca curta, eu só no abrir e fechar a mão já tenho um golpe. Ó. Fechei só esse dedo aqui, esse aqui só usei de apoio. Mas se eu usar a mão toda e fizer a pressão só com esse dedo, o golpe sai com muito mais precisão, muito mais força. E se eu usar o terceiro dedo aqui, a peteca ganha muito mais potência. São petecas essenciais. Agora, esse movimento, com o movimento do corpo, você avançando, o próprio movimento do corpo, quando você vai à frente, você já consegue deslocar a peteca. Então, é um conjunto de movimento. Então, quando você está batendo aqui também, você tem esse mesmo pegada, solta. Só no apertar, você já tem ali, um golpe no apertar. Então, para a criança bater forte, se você apertar muito a raquete, você vai tirar potência. Se você deixar o braço duro na hora de bater, você vai perder potência. Então, é um conjunto de movimentos. Então, isso você pode ver os exercícios que gera isso. É um conjunto de exercícios. Aqui você está vendo o movimento ele acontecendo. Mas existe treinamento para cada exercício desse. E quando você junta tudo, você vai ter uma qualidade boa da batida. Realmente, professor, a flexibilidade, né, do punho, a gente aprende na escola, quando vai jogar o handball, né, que você precisa
fazer o movimento do punho para a frente, né, no handball, para você arremessar a bola com força e com precisão, né? Da mesma forma o basquetebol, né? Quando você pega a bola para poder fazer a cesta, você tem que quebrar o punho para frente, né? Eu fui atleta de handball na minha adolescência, e quando eu conheci o badminton, muito novo ainda, muito inexperiente, eu participei de uma competição aqui em Campo Grande mesmo, um campeonato aberto, e veio uma pessoa do Mato Grosso, de Cuiabá, disputar esse campeonato. Enfim, um campeonato pequeno, assim, pra gente aqui, né? E tinha mais de 15 atletas, assim, muito bons mesmo, que estavam treinando todo dia. Eu me inscrevi, né? Falei, vamos lá participar, prestigiar, né? Mas eu achei que eu ia ficar ali já na primeira peneirada. E, resumindo, eu fui passando as fases e cheguei... não fiquei em primeiro, tá? Não ganhei a competição, mas eu fiquei em terceiro lugar. E para mim já era só de subir no pódio. Em terceiro lugar, fiquei muito feliz. Só que eu não entendia como os outros atletas que já treinavam muito mais tempo, muito mais anos do que eu, não conseguiram passar por mim, né? E eu perguntei para um atleta que era super treinado, falei, cara, que aconteceu que eu consegui chegar? Ele falou, cara, a gente não consegue pegar o seu smash. Ele é muito direcionado, ele é muito rápido, muito forte. E então ele falou, trabalha isso daí e trabalha mais as defesas e tal, você vai ficar em primeiro na próxima. Então, realmente, o que o Sebastião falou é verdade mesmo, a flexibilidade aqui do punho não é força, não é jogar o braço, não é o cara ter o braço desse tamanho. Na época, eu pesava 82 quilos, eu era um graveto. E, enfim, consegui ficar em terceiro lugar, muito feliz, né? Uma competição feita pela nossa federação aqui do Mato Grosso do Sul, a FESBB, a Federação Sul-Mato-Grossense de Badminton, né? Então, nessa ocasião, aconteceu essa história aí. Sebastião, eu quero agradecer mais uma vez... Não, deixa eu só fazer eu posso fazer só uma... Pode sim, pode fazer. Dentro desse tema mesmo, que eu acho que é super importante. Olha só, não fique muito preocupado em bater forte. Você tem um problema muito sério quando você começa a bater forte, que você acaba induzindo todo o seu trabalho ao fracasso. O mais importante que você tem que aprender no início do processo é bater certo, não bater forte. O problema é o seguinte, você tem uma galera toda iniciando. Se você bate forte, você vai acreditar que esse é o caminho. Quando, na realidade, não é o caminho. É melhor você defender do que atacar. Quando você bate forte, esse garoto que bate forte, ele vai ganhar 1, 2, 3, vai ganhar de todo mundo. Ele vai ganhar de todo mundo ali, aí você, ele joga pra caramba. Não, ele bate forte. E quando ele bate forte, ele se limita, porque ele vai acreditar muito no potencial da batida. Ele vai deixar de aprender outros recursos muito mais importantes do que o bater forte. Porque o badminton, ele é um jogo riquíssimo, que as pessoas se preparam para defender muito. Quando você aprende a só bater, você vai encontrar um atleta que defenda bem, você não vai ter outros recursos para botar a peteca no chão. Então, você tem que esconder o golpe, você tem que ameaçar dar aquela pancada e jogar o cara lá para trás. Depois, você tem que ameaçar essa pancada, jogar uma peteca rentinha aí, um drop shot. Ele vai pegar essa peteca e vai tentar uma curta, e você, rapidamente, você chuta essa peteca fundo de quadra, ele vai chegar completamente atrasado, aí ele vai lançar essa peteca num desespero para defender a quadra dele para não cair. Essa peteca ela vai cair rente à rede, alta no meio da quadra, aí é a peteca de ataque. Ficar atacando de graça do fundo de quadra, você se cansa muito quando você pega uma pessoa que defende. Quero dizer para vocês que quando eu passei a entender desse processo do badminton, eu passei a fundamentar, a trabalhar mais a parte defensiva
passei a distribuição, a colocação de peteca, os clias, a esconder mais o golpe. No momento que eu fiz isso, eu avancei em direção a São Paulo, que só batia muito forte, batia muito forte. Então, no momento em que eu neutralizei a batida de São Paulo, eles não sabiam fazer outra coisa. Foi aí que nós conseguimos avançar na direção deles e até ultrapassar. Então, eu digo, se vocês querem começar um trabalho sólido, pensa em jogar badminton, em se divertir, bater a peteca nos 4 cantos da quadra. Isso vai dar bagagem às crianças avançarem, é aquele fruto que vai virar exportação. Daqui a pouco, vocês estão batendo de frente com a gente, com São Paulo, com o resto da América do Sul, América Central, do Norte, e aí é aí que vocês vão ganhar toda essa condição. Uma outra coisa que eu quero desconstruir, que é importante, quando você tem um grupo de atletas que jogam bem dentro do seu trabalho, eles tendem a formar uma panelinha, não, vamos treinar entre a gente para se distanciar dos outros. E, na realidade, ele está se tornando pobre. São jogadores que estão se limitando, se você, a árvore, permitir que esse galho ele cresça independente da árvore. Não existe, ele vai secar, ele vai apodrecer. Você tem que pegar esses alunos que jogam bem, eles têm que jogar com os iniciantes. Os iniciantes é que vai fazer com que eles avancem. Ele vai conseguir botar em prática outros fundamentos. A curta, ele vai errar a curta, ela vai muito alta. O iniciante não vai matar esse ponto, porque ele não domina a técnica de antecipação. Então, o iniciante ele vai te passar a peteca de novo, mas você percebeu que você errou a sua peteca curta. Então, quando você for jogar essa peteca fundo para o iniciante, ele não domina o deslocamento de quadra, então você tem que jogar um fundo que não é fundo, um fundo para ele. Então, você estipula uma peteca alta no meio da quadra. Ele vai chegar ali, ele vai ter que bater essa peteca. E aí, quando você faz essa peteca calculada, com a velocidade, com direcionamento, para ela cair em determinado ponto, para dar tempo dele se recuperar e ainda golpear essa peteca, você está trabalhando ali controle de peteca. Você está trabalhando direcionamento, profundidade. Então, você está enriquecendo muitos elementos dentro do seu trabalho, dentro do trabalho dele. Então, você tem que gerenciar isso tudo porque você é árvore. Se você permitir que aquele grupinho se isole jogando ali, e para ganhar de um outro grupo, ele vai ganhar do grupo ali dentro da tua instituição. Mas quando pegar a minha instituição, ele vai jogar com um garoto de 11 anos aqui, ele tem 17, ele vai tomar um couro. Porque os garotos aqui já escondem esse golpe, já bate a peteca de fundo a fundo. Então fica difícil você ganhar um garoto de 11 anos aqui. É um garoto que te dá um trabalho enorme, ele bate solto, chute, ele sabe atacar, ele sabe, e ele não ataca só para frente do quadro. Então, quando você joga com o iniciante, você sobe para bater, você bateu, e a minha peteca foi no meio de quadra. O iniciante, ele não vai pegar essa peteca aqui e jogar ela curta no lugar difícil para você pegar. Ele só vai se livrar dessa peteca para não cair na quadra dele. E quando bate na raquete, ele não tem nem defesa. Então, você tem que bater um ataque que não é ataque, é um drop lento. Aí ele vai ter condição de defender. Com isso, você está melhorando também as condições daquele atleta lá do outro lado. Que ele vai estar pegando muitas das petecas daquele que é avançado, e ele vai sair com a sensação que ele jogou bem, mas na realidade ele vai sair feliz porque ele se divertiu. Você está proporcionando que os outros também divirtam-se, goste cada vez mais, jogue cada vez mais, com os iniciantes também. Então, tem que desconstruir da cabeça do garoto que jogando com o iniciante, um avançado, ele vai avançar. O avançado, ele só joga mais para frente. No final do dia do treino, aí ele joga com um avançado para botar em prática tudo aquilo que ele fez com os iniciantes, com aqueles, tudo é degrau. Então, se vocês acreditarem nisso, é claro que a gente vai ter aí
Eu vou ter aí vários concorrentes. Esse é o pulo do gato do nosso trabalho aqui. Sebastião, quero agradecer você mais uma vez por ter participado do nosso ciclo, né, de capacitação. E eu quero te dizer que o nosso estado está de portas abertas para uma visita. Em breve a gente vai fechar uma parceria muito boa, eu tenho certeza disso, né? E recebam nossos abraços, né, nossos carinhos aqui de todo mundo do Mato Grosso do Sul. Também, quando a gente fala Sebastião Oliveira, a gente fala, poxa, é o cara que treinou o Igor está na Olimpíada, cara, quero conhecer o Sebastião. E você, para mim, é um ícone, né? Eu tive o privilégio de te conhecer pessoalmente, né? Mostrei o meu projeto lá no Círculo Militar, que você, de imensa prontidão, aceitou ser o padrinho, né, da nossa associação. Então, é um projeto que também a gente vai reativar daqui para frente. Enfim, Sebastião, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E vou deixar com você a sua saudação final para a gente encerrar a nossa live. E depois eu vou mandar uns abraços aí para o pessoal que está comentando no chat. Bom, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui que não é pesada. Tomara que vocês entendam da melhor forma possível. Que eu costumo falar para os meus atletas. Eu falo assim, olha, existe 3 tipos de técnico de badminton. Técnico merda, merda de técnico. E eu, o que eu sou? Aí eles falam, você é técnico. Aí eu falo, não, eu sou um técnico merda. Eu já passei de merda de técnico. As pessoas acham que eu sou técnico. Não, eu sou técnico merda. Eu estou trabalhando para sair de técnico merda e chegar a um técnico de verdade. Então, enquanto é isso, a busca ela é incansável o tempo todo. Então, não se sinta, cuidado com o ego de dizer eu sou melhor do que A, B ou C. Você vai sempre encontrar alguém melhor. Então, entenda que nós temos que estar sempre no intermediário. Quando a gente está no intermediário, a gente busca para chegar lá no avançado. E a busca ela é constante. Ela não, se você se achar, eu sou agora o técnico, aí você se limitou e os outros vão continuar subindo e você vai perceber que não é o técnico. Então, eu, Sebastião, eu agradeço essa oportunidade ao Fernando, a toda a organização, parabenizando por essa iniciativa. Vocês aí, parabenizando a todos vocês de ter nos ouvido aí esse tempo todo, tá ligado em pegar alguma coisa, que eu acho que alguma coisa que falamos aqui vai ser importante para vocês. Agradecendo também a oportunidade. Eu não sou muito bom para estar falando em live, eu quase não participo, mas meu amigo me convidou, eu não poderia dizer não, ainda mais a gente está namorando uma parceria no bom sentido, é claro, entendeu? Para o futuro. E quero muito ir aí em Mato Grosso do Sul para conhecer as aldeias indígenas, para poder trocar essa experiência com vocês. Se me der essa oportunidade, pode ter certeza que eu estou dentro. Queria também convidar a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, o dia que viam ao Rio de Janeiro, lembra da nossa instituição que fica aqui na comunidade da Chacrinha. A gente recebe pessoas aqui de várias universidades dos Estados Unidos, da PAB, Stanford, Harvard. Então, eles acham que eu sou um empreendedor social aí de qualidade. Mas não. Em tudo que eu faço, eu procuro fazer o meu melhor. E falando com vocês e poder, eu sempre acho que eu posso passar algo a mais. Então, o que tiver ao meu alcance para dividir com vocês, farei com muito prazer, porque eu não vou levar isso para o túmulo. Eu quero que esvaziar tudo isso para que vocês possam pegar também e continuar esse legado nesse esporte maravilhoso. Então, eu desejo sucesso na carreira de todos vocês
E lembrando que é vocês que constroem a carreira de vocês. Ninguém vai fazer por vocês. Então, isso que foi dado a vocês aqui são oportunidades. Então, pegue ela da melhor maneira possível. Pega outros cursos também da melhor maneira possível. E nunca pense no alto rendimento agora, porque é base. Invista na base, paciência. E a subida vai ser meteórica, daqui a pouco intermediário e avançado. É uma consequência do seu trabalho, o alto rendimento. Então, hoje eu estou no alto rendimento, mas eu posso ir na base e eu vou me lidar bem com a base, no intermediário, o aperfeiçoamento. Então, não adianta você pegar 2, 3 alunos e ir com eles ganhando o campeonato no Brasil. Daqui a pouco esses alunos param e você só enxergou um pouquinho do alto nível ali com eles, e aí quando você perceber, não existe nada de base do esporte em você. E é a base que te impulsiona para a Lua, para Marte, para outros planetas. Você não consegue na Lua, ainda não tem a base na Lua para que você pudesse chegar em outro planeta. Então, a base ela é fundamental para o sucesso de vocês. Um beijo no coração de vocês e obrigado. Professor Sebastião Oliveira, mais uma vez, nós agradecemos sua presença. Em breve a gente vai ter novidades para todo mundo que está assistindo, tá? Quero agradecer o professor Marcelo Augusto, que está acompanhando a nossa live, a professora Gabriela Machado, o professor Cleiton Pereira. Vamos ver aqui quem mais está participando da nossa live. Mandar aquele super abraço. Professor Rogério Barreto também participando. Patrícia lá de Dourados. O Carlos Eduardo Camargo também participando. Professor Denis de Carapó participando também. Professora Michele Fontoura de Coxim, né? Isso mesmo. Professor Luan Lopes. A professora Keila Menezes de Pedro Gomes. Gabriela Machado também de Coxim. Professor Cleiton Valendo, meu grande amigo lá de Aquidauana, também presente assistindo nossa live. Professor Irã Bustamante aqui de Campo Grande. Vamos ver aqui mais, professor Gerson, aqui de Campo Grande também, Ivonei Assunção, o professor Paulo Augusto Malaquias, a professora Nária Rodrigues de Teodápolis, Teodoro Neto, o Carlos Henrique Ananias, professor Alex, também participando, Edmar Ricardo, vamos ver quem mais, a Jana Silva, lá de Ribas do Rio Pardo, o professor Márcio Bresolim, também participando, vamos ver quem mais, professora Rosalva, aqui de Campo Grande, professora Rosalva, muito obrigado pela presença, professor Rangel, professora Marlene de Queiroz, professor Diego, professor Paulo Henrique Alves também, participando aqui da nossa live, professor Marcos Almada, vamos ver quem mais está aí. Enfim, pessoal, agradecemos desde já a presença de todos vocês, e lembrando que aqueles que assinaram lá a ficha de presença, depois a gente vai ter um certificado para vocês à parte do Jornadas Esportivas, beleza? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.